Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de Deus, compreendermos o nosso papel, o nosso envolvimento com este mundo e como devemos andar. É extremamente importante a gente entender estas coisas para que nós não tenhamos expectativas frustradas, mas que possamos compreender quem somos, a nossa vocação e a vontade de Deus para as nossas vidas e assim crescermos, amadurecermos e revelarmos o Pai. Por isso, precisamos entender acerca do testemunho de nossa fé. Não existe outra maneira de vivermos, pois andamos como quem vê o invisível. E isso é extremamente importante compreendermos, pois vivemos neste mundo com base nas promessas de Deus, com base no que Ele falou, na convicção dos fatos que a gente não vê, mas na certeza de que quem falou é fiel para cumprir e que vai nos conduzir na sua vontade. Isso é extremamente importante entendermos isso. E olhando a vida de Moisés, como relatado em Hebreus, no capítulo 11, do verso 24 ao 27, nós temos uma noção, um entendimento acerca disso. Pela fé, diz assim, pela fé Moisés, quando já homem feito, isto é, por volta de 40 anos, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. O que a gente pode deduzir da vida de Moisés? Quando nasceu, era para ter sido, vamos dizer assim, sufocado, morto. Mas os seus pais o preservaram, colocando numa cesta. A filha de Faraó o recolheu e criou como seu filho. Ele aprendeu tudo acerca da arte da guerra. Ele estava envolvido com o reino. E o que ele fez, quando completou 40 anos, ele tinha um entendimento do seu papel e da vontade de Deus. E ele foi contra esses valores. Ao ponto de defender os israelitas, o povo hebreu, ele teve que fugir para o deserto, porque ele havia matado um egípcio. E o que aconteceu com isso tudo? Fazia parte de um processo na defesa do povo de Deus, e ele fez isso. Agora, o que aconteceu? Teve que fugir. A gente pensa, 40 anos preparando conhecimento com tudo que era a questão da arte da guerra, de como sobreviver, e foge para o deserto. Passa mais 40 anos no deserto aprendendo a viver no deserto. Ele poderia ter feito outra escolha e ter continuado como o filho da filha de Faraó, participando da riqueza e das, vamos dizer assim, das benesses e das alegrias desta vida? Poderia, mas o que ele escolheu se submeter à vontade de Deus quanto ao propósito que ele tinha para ele. E o que nós precisamos aprender muitas vezes isso? Passar pelos processos de Deus. Nós não compreendemos muitas vezes esses processos. Nós muitas vezes achamos que precisava ser mais fácil e muitas vezes desejamos que fosse mais fácil. Mas é fácil? Não, não é. Temos que fazer escolhas e muitas vezes escolhas difíceis. Nós temos opção aonde muitas vezes ou na maioria das vezes teremos que rejeitar, abandonar ou deixar os aspectos deste mundo, a forma de viver, a forma de pensar e nos submetermos à vontade de Deus. Isso quer dizer que Deus tem problema com riqueza? Nenhuma. Muito pelo contrário. Tanto que isto é muito claro acerca do reino de Deus, acerca da equidade. Deus não fala de igualdade, mas de equidade. De maneira que exista por parte de alguns abundância, falta de outros, de maneira que a justiça de Deus se revele no meio dos seus filhos, de forma que a abundância de um supra a necessidade do outro. Esses são aspectos que a gente precisa entender. Faz parte da nossa vida entendermos isso e compreendermos. E compreendermos que as coisas que nos sobrevêm,
As lutas que passamos, os problemas que enfrentamos, são simplesmente parte da vida, parte do processo, e nós, nisto tudo, só temos que compreender uma coisa: precisamos revelar Deus ao mundo, precisamos testemunhar da nossa fé, testemunhar do conhecimento de Deus que nós temos. E não se trata de problema, de punição, não se trata de Deus querer nos punir por erros que nós não fizemos, ou mesmo que fizemos. A questão é que nós passamos pelas dificuldades e pelas lutas da vida, como qualquer pessoa. O que nós precisamos compreender é que, independente do que nós passamos, das nossas lutas, dos problemas, nós precisamos revelar as virtudes de Deus. Pois é assim que nós crescemos, é assim que nós amadurecemos, é assim que nós expressamos e revelamos o Pai ao mundo. A gente precisa entender. Nós precisamos compreender, precisamos conhecer o Pai, conhecer da sua misericórdia, conhecer da sua graça, conhecer da sua vontade. Não se trata de conhecimento simplesmente, mas de conhecimento de relacionamento, de vivência, de andar junto. E a gente precisa conhecer Deus por causa disso. Porque a vida eterna está nisso. A expressão, o revelar da vida eterna está no conhecer o Pai. Para que a gente possa fazer as escolhas que estão relacionadas ao reino, assim como Moisés fez, rejeitar os prazeres desta vida, as paixões desta vida, as paixões deste mundo, e andarmos segundo a vontade de Deus como filhos de Deus, revelando o reino, manifestando a glória do Pai, trazendo o conhecimento de Deus ao mundo. A gente precisa entender isso e precisamos compreender que nós devemos ser oferta em favor do corpo para o crescimento, sermos oferta em favor do mundo para que o mundo possa conhecer o Pai. Que a gente entenda isso, compreenda estas coisas e nos submeta à vontade de nosso Deus e nosso Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.